Parte 3, capítulo 4. Continuando. Foi acordado pelo telefone, deitara-se vestido para tirar um cochilo. Depois da conversa com a senhora Schiller, ao erguer-se da cama e dirigir-se rígido para a sala de estar, notou que já havia escurecido, tinha dormido a tarde toda e seus sonhos haviam sido confusos, ameaçadores. Dirigiu-se as palpadelas na escuridão para atender ao telefone. Era Leslie. "Como vai, querido?" perguntou ela. "Como estão as coisas?" Parecia calma, normal. "Tão bem como era de esperar", respondeu ele. "Como vai você? Tentei telefonar hoje cedo. Estivemos fazendo as compras de última hora para a viagem. Ficamos fora o dia todo. Embarcamos no Kennedy amanhã." Fez uma pausa. Ouvi-a respirar fundo. "Isto é, a menos que precise de mim no colégio." "Não preciso, querida", respondeu ele. "Você voltará quando tudo estiver terminado. A situação é muito feia. Está bem complicada. Romero está aí no colégio, quero dizer. Está preso." "Ótimo. Não quero parecer vingativo, mas pelo menos por enquanto não gostaria de saber que ele está perambulando pela casa nessa situação. O juiz estabeleceu uma fiança de $10.000. Isso é muito." "Isso é muito?" "É muito quando não se possui. Vou escrever para você contando tudo. Onde vai ficar em Paris. No Plaza Atene. A galeria fez as reservas. Linda decidiu que viajaremos em grande estilo." Riu um pouco nervosa, depois ficou séria outra vez. "Falou com Russell?" "Não consegui encontrá-lo." "Acha que ele vai pegar a fiança?" "Penso que sim, pode sentir-se responsável." "Espero que você não esteja se sentindo responsável." "Sinto-me insensível", retorquiu ele. "A propósito, que horas são?" "Estive dormindo desde o meio-dia. A noite passada foi cansativo. Provavelmente teria dormido até manhã cedo, se você não tivesse telefonado. Já são mais de 6. Desculpe-me se acordei. Querido, tem certeza de que não quer que eu pegue o carro e volte?" "Tenho", respondeu ele. "Duvido que eu seja boa companhia nas próximas semanas. Fique o tempo que desejar. Gostaria de poder fazer alguma coisa para ajudar. Só o fato de saber que você está fora deste negócio e aproveitando a vida vai ajudar-me mais do que qualquer outra coisa." "Se ficar falando desse jeito, acho que vou começar a chorar", disse Leslie. "Você é o homem mais bondoso do mundo e todo mundo se aproveita disso, inclusive eu. Eu mais do que qualquer um." "Tolice", retrucou Strange bruscamente. "Como vai, linda?" "Agitadíssima. Sabe como linda é, com respeito à França. Talvez tenha um amante escondido em algum canto. Dê minhas lembranças a ela e divirtam-se as duas. O que você quer que eu traga de Paris?" "Você." O riso de Leslie era cálido e baixo, e parecia vir de um lugar a centenas de quilômetros de distância. Sabia que ia dizer isso. Por isso perguntei. "Jet Brace, estou treinando meu francês. Eu amo você, jamais esqueça isso, na língua que for." "Não esquecerei", sussurrou Leslie. "Boa noite." "Boa noite, minha querida." Strange desligou. Tranquilo, porque tudo estava bem, pelo menos com Leslie. Acendeu as luzes, depois voltou para o telefone e pensou. "Ligarei para Aden agora." Curvou-se para pegar o aparelho, depois desistiu. Sentia-se cansado demais para responder às perguntas que já sabia que Aden iria lançar sobre ele. Sabia que
Deveria ir ao salão comunitário para ver o que os rapazes estariam tramando e responder às suas perguntas também, mas decidiu que isso poderia esperar até a manhã seguinte. Se tivesse que enfrentar Yeats novamente naquele dia, tinha a impressão de que acabaria batendo nele. Ouviu os repiques do sino da capela anunciando o jantar e de repente se deu conta de que não comera nada o dia inteiro. Foi para a cozinha e espiou a geladeira. Não havia quase nada, apenas alguns ovos, bacon e meio litro de leite. Mas devia bastar. Jantar na mesa repleta de rapazes no salão em ebulição era uma provação a ser evitada, mesmo se isso significasse ir para a cama com fome. E não estava disposto a caminhar até a cidade, onde talvez fosse reconhecido por alguém que tivesse estado no tribunal. Naquela manhã estava fritando o bacon quando o telefone tocou outra vez. Tirou a frigideira do fogo e, com muito custo, foi até a sala de estar e atendeu ao telefone. Allen, era Allen. Sim, Rússia, como vai? Acabei de chegar de Washington e recebi o recado de que você ligou para mim de manhã. Você está de pé, Rússia? Sim, acontece que estou de pé. Por quê? Porque é uma história longa e complicada e séria. Seria melhor, portanto, que você estivesse bem acomodado para ouvi-la. O que há de errado? Agora parecia alarmado. Leslie está bem. Está bem? Está ótimo. Está com Linda. Afinal, decidiu ir a Paris, disse Strange. É Romero. Já se sentou? Sim. Acabamos de chegar de Nova York. Estávamos na porta de casa quando dois garotos saíram correndo pela porta, disse Strange. Um perseguia o outro. Quem perseguia era Romero e estava com um canivete na mão. Maldito imbecil, comentou Asen. Vão expulsá-lo do colégio por isso. E o rapaz que ele perseguia era o jovem Itis. Deus do céu, retrucou Asen. Espero nunca mais ouvir esse nome na minha vida. Vai ouvir, Russell, vai ouvir. O pai tem dado mais alguns detalhes sensacionais para o Departamento de Justiça e foi por isso que tive de ir a Washington. Mas conte-me a história toda, não deixe escapar nada. Quando Strange contou que foram roubados $365 de uma caixa do quarto de Romero, Asen explodiu. $365? Onde diabos ele conseguiu $365? Itis diz que Romero promovia jogo de dados várias noites por semana em seu quarto depois que as luzes se apagavam. E você não sabia de nada? Perguntou Asen, incrédulo. Não sabia de nada. Qual a linha que esse colégio está seguindo? Penso que é a de sempre. Continue, disse Asen, friamente, interrompeu Strange. De novo, quando ele lhe contou que Romero declarara ter razões para acreditar que havia sido Yeats quem pegara o dinheiro. Que razões? Indagou Asen. Não disse, falou que era assunto confidencial. Confidencial, zombou Asen. Se eu estivesse aí, não teria havido todo esse confidencial, garanto, nem por um minuto. Você tem alguma pista? Strange pensou na voz suplicante, embargada pelas lágrimas da senhora Shirley. Nenhuma, respondeu. Não mencionou a história que ela lhe contara sobre as cartas. Se Asen quisesse vir até o colégio e tentar fazer a senhora Shirley ou Romero falar, não receberia sua ajuda. Quer que continue a contar o resto do caso? Desculpe-me, falou Asen. Tentarei não interrompê-lo outra vez. Strange levou mais de 15 minutos até chegar à última cena, na sala do tribunal, quando falou sobre a recusa do Romero em depor em sua própria defesa. O advogado do colégio, Sr. Ollins Kieber,
argumentou com ele, continuou Strange. Mas Romero ficou firme, recusando-se a mudar de ideia. Disse ao juiz que não reconhecia a jurisdição daquela corte. O Sr. Oliskib deve ser um excelente advogado, comentou Aze, com ironia. Se não é capaz de convencer um garoto de 18 anos a não fazer papel de burro, não admira que não tenha conseguido sair dessa cidadezinha caipira, onde está Romero agora. Na cadeia, respondeu Strange. A fiança é de $10.000. $10.000. Ouviu claramente Azen, do outro lado, tomar fôlego. É uma exorbitância dos diabos, comentou Azen, mas no lugar do juiz eu pediria 20. Aquele garoto merece o que está passando, pelo menos por ingratidão. Odeio dizer isso, Allen, mas receio que você tenha descuidado da disciplina daquele menino. E no mínimo deveria ter se assegurado de que ele não conseguiria nenhuma arma. Dou-lhe toda a razão, concordou Strange, não demonstrando que estava ofendido com a censura e com o tom em que fora pronunciada. Tenho sido descuidado com muitas coisas e indubitavelmente serei descuidado com muitas mais. Mas é exagerar um bocado chamar um canivete de arma. Contudo, é coisa do passado. Neste exato momento, um menino que arrancamos do seu próprio ambiente e pusemos aqui. Com a melhor das intenções, interrompeu o Azen, alterado. Com a melhor das intenções, concordou Strange. Agora está atrás das grades, sem família que o ajude a procurar socorro. E a menos que alguém com um pendor caritativo. Sabia que Azen não ia gostar, mas continuou. E a capacidade para levantar $10.000 suja com o dinheiro. Vai ficar lá até o julgamento, que poderá ser daqui a meses. E está sugerindo ali que eu arranje o dinheiro. Agora Azen estava positivamente zangado. Não estou em posição de sugerir nada. Isso é sensato, afirmou Azen, porque você estaria sugerindo que eu agisse como um maldito imbecil. Se tivesse o dinheiro, você o daria? Daria, ficou surpreso por ter dito isso. O sono despertara sua raiva e só via Romero à sua frente, miúdo e indefeso, sendo levado para fora do tribunal pelo policial. Então é muito bom você ser pobre, porque estaria sem as roupas antes que a tinta do seu cheque secasse. Estou no mundo dos negócios desde a idade de 23 anos e descobri uma coisa. Jogar bom dinheiro numa coisa ruim é o mesmo que fazer papel de bobo. Russell começou Strange. Não gosto de fazer isso, mas estou lhe pedindo que me empreste o dinheiro. Compreendo porque acha que não cabe a você. Se não tivesse sido por minha causa, você jamais saberia da existência de Romero. Se alguém tem que carregar esse fardo, esse alguém sou eu. Estou tão furioso quanto você, mas ainda me sinto responsável. Pagarei essa importância de um jeito ou de outro. Poderemos fazer mais economia do que temos feito. E os pais de Leslie provavelmente poderão emprestar uma parte e Jimmy arranjou um bom emprego. Como amigo Allen, falou Allen, vou negar. Sabe o que aquele miserável rato de sarjeta vai fazer se for posto em liberdade? Vai desaparecer, nunca mais você o verá, nem ao seu dinheiro, nem a polícia. Vai desaparecer no gueto como um fantasma, com 1 milhão de
compatriotas prontos para jurar que nem sequer o conhecem. Vou correr o risco, murmurou Strange em voz baixa. Não com o meu dinheiro, e espero que nem com o seu. Acho que esta conversa já durou bastante. Também acho. Boa noite. Allen deu a impressão de ter quebrado o telefone do outro lado. Uma coisa é certa, pensou Strange ao entrar na cozinha. Não haverá Hampton neste Natal. Colocou o bacon no fogo outra vez e quebrou 2 ovos em outra frigideira. No dia seguinte, pedira à senhora Sheila que fizesse algumas compras. Não sabia quando Badcock iria querer que ele voltasse às suas obrigações, incluindo jantar no prédio principal com os meninos designados para sua mesa, mas sabia que não tinha pressa de recomeçar a rotina e sabia que não iria se oferecer acontecesse o que acontecesse, precisava comer. Quando acabou de fazer a refeição, ainda estava com fome e por um momento pensou em subir até o quarto de Rollins e Romero e procurar os biscoitos que Rollins escondia. Mas pensou com tristeza, ultimamente já tinha havido no colégio crimes suficientes para um ano inteiro. Estava lendo na sala de estar quando alguém bateu de leve na porta. Abriu-a e viu Rollins ali parado. O pescoço grosso de paletó e gravata, traje obrigatório para a refeição noturna no colégio. Uma condição que Strange, aborrecido anos e anos com o estilo negligente de se vestir de seu filho, aprovava. O rosto do atleta, afilado, marrom escuro, que sempre parecia muito pequeno para os ombros macios e o pescoço grosso, estava sério. Não quero incomodá-lo, Sr. Strange, disse ele, em voz baixa, mas se puder falar com o senhor por uns instantes. Entre, disse Strange. Na sala de estar, Rollins cruzou as pernas longas e grossas ao sentar-se numa poltrona diante de Strange. É sobre Romero. Fazer as palavras saírem parecia machucar aquele rapagão. Ele agiu como um tolo, e se tivesse me acordado eu teria cuidado do assunto e não haveria agressão nenhuma. Conheço Itz e uma pequena ameaça de minha parte teria ajustado as coisas satisfatoriamente para todos os envolvidos, sem nenhum canivete. Talvez tivesse havido alguns tabefes, mas não se vai para a cadeia, nem se é expulso, nem qualquer outra coisa parecida por causa de briga. Mas conheço Romero, ele é um rapaz bom, Sr. Strange, e o que quer que tenha feito não merece cadeia. Fui vê-lo, mas o homem disse que só a família poderia visitá-lo. Bem, sou a única família que aquele rapaz tem. E segundo algumas histórias que me contou sobre a mãe, o pai, as irmãs e o irmão, eles não merecem um telefonema e ficariam satisfeitos por deixá-lo apodrecer na cadeia até ficar velho, de cabelos brancos. O senhor é um homem inteligente, Sr. Strange, e sabe o que uma prisão pode fazer para um rapaz como Romero? Quando sair, ficará nas ruas para o resto da vida. Não se satisfará mais com qualquer canivete, nem andará nos lugares onde tem aparecido, mas terá um revólver no cinto
e Deus sabe que tipo de pó nos bolsos. Ele será mais conhecido dos policiais do que a própria mãe deles. O Senhor sabe tão bem quanto eu que as prisões não produzem cidadãos, não produzem cidadãos, fabricam criminosos. Há a possibilidade de sobra de aquele rapaz se tornar criminoso, Sr. Strange. Ele suplicava de verdade, falando lentamente e em tom solene, com um tom latente de desespero na voz. Concordo com você, Holmes, retrucou Strange. No princípio, quando tudo aconteceu, fiquei zangado com ele, muito zangado. Romero sabe quanto o senhor fez por ele, Sr. Strange, disse Holmes. Tem me contado sempre, embora eu saiba que nunca falou para o senhor. Não é do tipo que fica agradecendo. Isso é contra seu modo de pensar. Acredito que o senhor tenha imaginado isso. Imaginei sim, concordou Strange secamente. Mas estava grato da mesma forma, profundamente grato. Ele tem um modo estranho de demonstrar as coisas. Itz bateu nele, pesando mais de 90 quilos. Não estou dizendo que concorde com facas, mas Romero, bem, do modo como foi criado, os lugares onde foi criado, as coisas que foi obrigado a fazer, esquivando se descer atirado do telhado ou de ser encontrado morto num rio. Ele tem um código diferente dos cavaleiros daqui. Estou certo de que o senhor encontrará em seu coração um meio de perdoá-lo. Não compete a mim perdoá-lo, Holmes, disse Strange gentilmente. É o diretor, o corpo docente, o Sr. Hitz, o próprio Hitz e, por último, o conselho da diretoria. Homem, comentou Holmes. Por certo, eles usam artilharia pesada quando alguém como ele arranja encrenca, não é? Receio termos de esperar por isso, confirmou Strange. Não há mais nada que eu possa fazer. Ouvi dizer que arbitraram sua fiança em $10.000. $10.000. Strange assentiu com a cabeça. É claro que exageraram com ele, não é? Holmes sacudiu a cabeça. O juiz é um homem velho, Strange não sabia por que dissera aquilo. Uma coisa Romero deve ter aprendido: a ficar longe do tribunal dos homens brancos. Pela primeira vez, Holmes deixava transparecer sua amargura. Acho que não teria feito nenhuma diferença neste caso. É o que o senhor pensa. Havia um trejeito de escárnio nos lábios de Holmes. Eu e ele, a gente não lê os mesmos livros que vocês. Strange percebeu que ele não se preocupava em falar corretamente, como se no momento sua educação tivesse desaparecido e deixado à mostra um nível de linguagem mais primitivo. Como disse, gostaria de ajudar, mas Strange deu de ombros. Compreendo, disse Holmes. Rapidamente. Não há possibilidade de o senhor ter $10.000 jogados por aí. Strange conteve um sorriso diante da suposição de Holmes de que todo professor de colégio é pobre. Não, acontece que não tenho. O que estive pensando, o Sr. Hazen, disse Holmes, olhando de soslaio para Strange ao pronunciar aquele nome, testando. Ele é um ótimo sujeito, pelo que tenho visto e pelo que Romero me contou, e com aquele Mercedes motorista e tudo mais. Holmes, disse Strange, achando que
No momento não importava como descrevia Russell Allen, mas dificilmente usaria a palavra ótimo se Romero disse ter alguma esperança desse tipo. Diga-lhe que esqueça. Hollis franziu acentuadamente a testa. Está querendo dizer que falou com o Sr. Aze e ele recusou? Digamos que sim. Bem, então. Hollis levantou-se. Não adianta continuar falando aqui. Temos de procurar em outro lugar. Ficou andando para cima e para baixo, o velho assoalho estalando com seu peso. Posso faltar amanhã. Meu horário de terça-feira é tranquilo e minhas notas estão altas em todas as matérias. Seria diferente se a temporada de futebol tivesse começado. O técnico não deixa faltar se há treino, a menos que se esteja com pneumonia ou com febre de 45 graus. As aulas são diferentes. Deu um largo sorriso e pareceu 5 anos mais moço do que quando entrou na sala. Não sou o que se poderia dizer uma necessidade absoluta na sala de aula. Posso saber o que pretende conseguir em um dia? A expressão de Rollins mudou, fechou completamente. Pensei em fazer uma viagemzinha à minha cidade natal, Watersbury, e dar uma espiada por lá. Tem gente que conheço e que tem um bocado de experiência nesse tipo de coisa. Não quero que se meta em nenhuma encrenca, disse Strange. Você já está um bocado encrencado com o que aconteceu. Afinal, sabe-se que o jogo de dados era feito no quarto que também é seu. Senhor Strange, isso não tem importância, retrucou Holmes. Tem havido jogos de dados aqui neste colégio desde o dia em que foi aberto. Talvez me ponham na cozinha para lavar os pratos por uma semana. Talvez não façam nada. Posso faltar amanhã. Direi ao diretor que me dê permissão. Holmes estendeu a mão e Strange apertou-a. Senhor Strange, honestamente, este lugar precisa de mais gente como o senhor. Nunca disse isso a nenhum professor, mas gosto de suas aulas e estaria mentindo se dissesse que não estava aprendendo algo que acho ser importante para mim. Muito mais importante do que fazer bloqueios ou tirar a bola do adversário, e pode dizer ao técnico que eu disse isso. Vou contar ao conselho da diretoria da próxima vez que for promovido. Conte mesmo, falou Rollins. Conte a eles que foi Rollins quem disse. E se conseguir ver Romero, diga-lhe que ele tem amigos. Agora é melhor deixá-lo em paz. Tomei um bocado do seu tempo. E não se preocupe. Não haverá mais jogos de dados enquanto o senhor estiver aqui. Strange acompanhou-o até a porta, querendo dizer alguma coisa, mas para o rapaz, Strange acompanhou-o até a porta, querendo dizer alguma coisa, mas para o rapaz, alguma coisa que o encorajasse, uma palavra que transmitisse sua admiração por sua retidão e lealdade, mas achou que isso poderia embaraçar Rollins. Portanto, ficou calado e fechou a porta depois que o rapaz saiu. Na manhã seguinte, quando tomavam um café da manhã tardio, preparado pela senhora Schiller, que parecia ainda mais triste do que no dia anterior, Strange ouviu o telefone tocar. Era Babcock. Já leu o jornal? Não. Ótimo, não leia. Tão ruim assim? As notícias sobre o ocorrido já são ruins.
O editorial é pior. O diretor do jornal sempre nos perseguiu. O tom da voz de Babcock adquiriu uma acentuação nasal mais inglesa. Os ociosos herdeiros de milionários num encrave anacrônico situado num terreno valioso da cidade, usufruindo do privilégio de um baixo índice de impostos, encorajando vícios de um grupo selecionado de crianças mimadas, zombam da lei, hostilizam os cidadãos trabalhadores que pagam os impostos que representam a população da cidade, proporcionam um exemplo perigoso para os nossos alunos do segundo grau, etc, etc, etc. Babcock voltou à própria pronúncia, numa dicção suave. Traz o retrato de Romero na primeira página, acompanhado do advogado que consta da folha de pagamento do colégio, como salienta prestimosamente a legenda, sendo levado para um carro da rádio patrulha por um policial depois da acusação. A fotografia faz Romero parecer um elemento da máfia, pelo menos como aparece nos filmes. Ao lado dessa foto, há outra de nós dois saindo do tribunal, de alguma forma, como se estivéssemos sorrindo. Você se lembra de ter sorrido? Não. Viu alguém tirando fotografias fora do tribunal? Não. Devem ter usado teleobjetivas. As maravilhas da fotografia moderna. Strange ouviu um breve riso. Telefonei para o diretor do jornal e disse que Romero já havia sido expulso do colégio, mas foi o mesmo que atirar um osso aos leões. O artigo promete seguir o caso de perto. Todos os alunos e todos os professores tinham um exemplar do jornal na hora do café. Já sabem tudo sobre Romero. A repórter entrevistou Ites longamente, é claro, soube que Romero estava aqui como bolsista. Fala-se em corrida franca para os criminosos e que o sentimentalismo desencaminhado dos piedosos de Nova York está exportando seus problemas para a inocente e antiquada zona rural. Não mencionam Asen, mas escrevem seu nome com todas as letras, como golpe final à sua reputação. Dizem que você passa os verões em West Hampton, uma estância de riqueza e dissipação. O diretor do jornal deve ter obtido o diploma de jornalismo numa escola por correspondência de Hollywood. O fato apareceu também no noticiário matutino da TV de Hartford, um tratamento um pouco mais simpático, mas mesmo assim os pais não sairão correndo para matricular seus filhos no Dunberry. Admito que às vezes lamento o progresso em nosso sistema de comunicação. Estranho podia imaginá-lo sentado à sua mesa, em luta com o cachimbo e esquecendo-se de acendê-lo, empurrando os óculos para a testa e abaixando-os distraidamente. A propósito, falou com Asen? Perguntou Babcock. Ontem à noite, o que ele disse? Romero está por conta própria.
nada de fiança, nem um níquel. Babcock suspirou. Aquele pobre rapaz iludido. Outra coisa, o FBI em New Haven telefonou para o meu escritório. Querem entrevistar você. Não deve ser por causa de Romero. O que ele fez não foi ofensa federal. Tem ideia de por que querem falar com você? Não, até ouvir o que eles têm a dizer. Então fez-se um silêncio peculiar no outro extremo da linha. Depois Babcock disse: Bem, temos de continuar vivendo. Se você puder aguentar Allen, acho melhor voltar para as aulas e aparecer nas refeições. Se permanecer incomunicável, vai dar a impressão de que tem alguma coisa a esconder. Compreendo o que quer dizer. Se me permite uma sugestão, tente evitar responder a muitas perguntas. Um caminho que talvez seja sensato é você considerar uma sorte o fato de ter chegado naquela hora, pois evitou que as coisas se tornassem mais graves do que um pequeno incidente. Quanto menos falar sobre culpa ou inocência, se posso ter a presunção de instruí-lo, melhor será para todos os interessados. Em seu lugar, eu me absteria de especular sobre Ites pegou ou não o dinheiro. Ites pegou ou não o dinheiro. Naturalmente, além do mais, não tenho meios de saber. Estarei presente no almoço hoje e darei minhas aulas esta tarde. É muito bondade sua, disse Babcock, aliviado. Sabia que podia contar com você. Se algum repórter telefonar para você, gostaria que apenas dissesse nada a declarar. Não pretendia fazer nenhum discurso. Perdoe-me por parecer tão aflito, disse Babcock. Minha cabeça está numa confusão inominável. Ficaria feliz ao saber que Ites não estará no almoço em nenhuma de suas aulas. O pai telefonou ontem à noite e disse que queria o filho no primeiro avião para Washington, para ver um médico de verdade. Foi como falou. Nós o embargamos antes do café da manhã. Agradecemos a Deus pelas pequenas misericórdias, disse Strange. Então vejo você no almoço. No almoço, concordou Strange e desligou. O bilhete foi entregue no meio da última aula pela secretária do Sr. Babcock. Havia 2 cavalheiros esperando no gabinete do diretor para ver o Sr. Strange. Ele poderia, por favor, ir ao escritório assim que terminasse a aula? Strange colocou o bilhete no bolso e continuou a dissertação sobre a política expansionista da presidente do presidente Theodore Roosevelt. Nem o almoço nem as aulas da tarde tinham sido tão ruins como haviam temido. Os rapazes tinham olhado para ele com curiosidade, e os professores que encontraram murmuraram que lamentavam o acontecido. Tinham sido advertidos. Strange tinha certeza para não discutir o caso e não aborreceu o Sr. Strange. De qualquer forma, Strange sentiu uma tendência oculta de simpatia, embora Romero indubitavelmente tivesse sido objeto de desprezo por um certo grupo no colégio. Sabia que Ites era unicamente visto com antipatia. O técnico de futebol Johnson chegou a sussurrar
quando passou por Strange no campus. Gostaria que Romero tivesse ido um pouco mais fundo. Quando a aula terminou às 4 horas, Strange caminhou lentamente pelo campus fechado, amarelecido, as últimas folhas mortas impelidas pelo vento frio de novembro. 2 cavaleiros, pensou. O FBI deve ter um contingente muito grande de homens. Se manda 2 representantes armados do Bureau para interrogar um professor de história de 50 anos que jamais comprou um cartão de estacionamento em sua vida. Eles estão com o Sr. Babcock, disse a secretária, quando ele chegou ao gabinete. É para o senhor entrar direto, Sr. Strange. Os 3 homens se levantaram para cumprimentá-lo. Quando Strange entrou na sala, os homens do FBI eram um tanto jovens, um louro e outro moreno, de aparência comum, bem barbeados, bem vestidos em seus ternos escuros. Calculou que fossem jovens advogados frustrados com a falta de sucesso na profissão e que gostavam de andar armados. Babcock murmurou seus nomes, que Strange não entendeu, e os dois o cumprimentaram com toda a gravidade. Estes cavaleiros, disse Babcock, enquanto se sentavam. Os 2 homens, virados de frente para Strange, estiveram discutindo comigo sobre o aumento de delinquência juvenil. Falava com nervosismo. Parece que nos últimos anos o FBI descobriu que a cada vez mais os jovens, pelo menos os rapazes com menos de 18 anos, se acham envolvidos em crimes de grande importância e violência que cruzam as fronteiras do Estado e por isso passam para a sua jurisdição. Lemos os jornais desta manhã, comentou o homem louro, com um sorriso que Strange tomou como um indício de autoconfiança. Estamos a par do caso Romero. É claro, outra vez o sorriso frio e tolerante, que dificilmente se classificaria como um crime de grande importância ou de interesse nacional. Estávamos respondendo a algumas perguntas do diretor enquanto esperávamos o senhor ficar livre. Viemos por um motivo diferente. Os 2 homens olharam para Babcock como se fossem marionetes idênticas presas no mesmo cordão. Babcock ergueu-se. Seus cavaleiros me derem licença, disse consultando o relógio. Tenho uma conferência no Departamento de Ciências e já estou atrasado. Vou dizer à minha secretária para não perturbá-los. Obrigado, senhor, disse o homem louro. Babcock saiu e o agente moreno tirou um maço de cigarros do bolso, oferecendo-o para Strange. Strange disse, obrigado, não fumo. Importa se eu fumar? Em absoluto. O homem moreno acendeu o cigarro. Por favor, fique à vontade e procure lembrar-se desde o princípio, disse o agente louro. Estamos apenas procurando obter uma pequena informação que o senhor talvez possa nos fornecer. Fomos informados que o senhor conhece o senhor Russell Azen. É um amigo meu. O senhor passa ocasionalmente uns tempos em sua casa de West Washington e ocasionalmente o vê em Nova York? Correto. Ele veio visitá-lo no 3º sábado de setembro com sua esposa, sua filha e um dos seus secretários. Ele veio assistir a um jogo de futebol. O senhor almoçou com ele no salão de jantar no colégio. Sentei-me à mesa com meus alunos. Ele ficou na mesa dos visitantes. Com a senhora Strange e sua filha? Sim.
Estavam sentadas uma de cada lado do Sr. Asen? Não me lembro. Depois o senhor sentou-se ao lado dele no jogo de futebol e estavam acompanhados por sua filha? Sim, o FBI deve ensinar aos seus agentes a arte de fazer perguntas inúteis, pensou Strange. Disfarçou a irritação contra os dois homens. Agora era o homem moreno quem fazia as perguntas. Se Strange tivesse fechado os olhos, não poderia distinguir uma voz da outra. O senhor ouviu conversando com o Sr. Yates de Washington? Sim. Onde? Na mesa dos visitantes. O senhor sabia quem era o Sr. Yates? Só mais tarde eu soube disso. Seu filho, como sabe, está em minha casa e ele veio falar comigo brevemente depois do jogo e apresentou-se perguntando como o filho estava indo. O senhor conseguiu ouvir alguma coisa da conversa entre o Sr. Yates e o Sr. Aze durante o almoço? Eles estavam a 20 metros de distância e havia muito barulho no salão. Agora demonstrava seu aborrecimento, como poderia ouvir. Mas a senhora Strange possivelmente pôde ouvir do que tratava a conversa. Possivelmente. A senhora Strange está com o senhor? O homem louro tomou a palavra. Ela está na Europa. Podemos saber o que está fazendo na Europa? Contrabandeando droga. Strange lamentou ter feito essa piada logo que viu a expressão no rosto dos dois homens. Sinto muito, fui leviano, não estou acostumado com interrogatórios. Ela está em férias. Quando vai voltar? O tom de voz do homem louro não mudou. Dentro de 2 ou 3 semanas, não estou certo. Ela tem o hábito de tirar 2 ou 3 semanas de férias no meio do semestre, largando as aulas. Esta é a primeira vez. Strange decidiu controlar-se. Não é dispendioso tirar férias como essas. Terrivelmente. O senhor tem alguma renda extra? Uma pequena pensão do magistério público da cidade de Nova York. Tenho de responder a perguntas como essa? Hoje não, o homem loiro respondeu. Talvez mais tarde, sob juramento. Sua esposa recebe outra renda além do que ganha aqui no Dunbury. Ela dá aulas de piano um dia por semana na cidade e ocasionalmente os pais de seus alunos lhe enviam pequenos presentes em dinheiro. Pequenos como pequenos? Pequenos, de repente decidiu ser obstinado. Muito pequenos. Poderia arriscar um número? Não. Ela também recebe presentes do Sr. Asen. Ele emprestou um carro para ela, uma perua Volkswagen 1972, para as viagens a Nova York e para fazer compras na cidade. Nada mais, nada. Não é o Sr. Asen quem está financiando essas férias particulares na Europa. Não. É o senhor quem as está pagando? O outro homem deu um pulo, como se tivesse descoberto de repente uma luz na escuridão. Não, quem está? Quando ela volta, poderá perguntar diretamente a ela. O senhor poderia ter a gentileza de nos informar onde ela se encontra na Europa? Temos agentes lá que poderão poupá-la de uma viagem às pressas para vir falar conosco. Não vou estragar as férias dela devido a uma coisa com a qual ela nada tem a ver. Eu disse que ela está na Europa. Não vou dizer mais nada. Os dois homens entreolharam-se como se tivessem marcado um ponto e tivessem se congratulando. Vamos recapitular um pouco, Sr. Strange, disse o homem louro calmamente. A senhora Strange estava à mesa do almoço, presumivelmente ao lado do Sr. Asen. Todos jantaram juntos no Red Top Inn
Estou certo? O Sr. Itz estava presente. Não. Poderia dizer com certeza que não ouviu o Sr. Asen e o Sr. Itz discutirem sobre negócios enquanto esteve com ele naquele dia? Não, não ouvi. Arriscaria fazer um cálculo sobre se o Sr. Strange ou a Sra. Strange ou sua filha ouviram alguma coisa desse tipo ou se ouviram diretamente do Sr. Asen alguma coisa sobre tal conversa. Digo-lhe outra vez que terá de perguntar isso à Sra. Strange e à minha filha. Agora, se me disserem o que significa isso tudo, talvez eu possa ser mais útil a vocês. Se comprar o New York Times amanhã cedo, o homem loiro sorria de antemão diante do que ia dizer. Presumo que ele chegue a este distante centro cultural. Temos 3 exemplares diários na biblioteca. Leia-o e obterá um certo esclarecimento. Preparava-se para levantar-se e depois se sentou-se outra vez. Mais uma pergunta. Em sua opinião, há alguma possibilidade de que o esfaqueamento de Itz por um protegido do Sr. Asen possa ter tido alguma coisa a ver com uma suposta conversa de natureza criminosa entre o Sr. Asen e o Sr. Itz pai? É a coisa mais imbecil que já ouvi dizer, disse Strange furioso. Somos instruídos para fazer perguntas imbecis, Sr. Strange. Falou o homem loiro com voz macia. É para isso que somos pagos. Então ele e o homem moreno se levantaram. Obrigado pelo tempo que gastou conosco. E leia o Times amanhã cedo, concluiu enquanto saíam. Embora o escritório do diretor não estivesse quente, Strange estava alagado de suor. A porta se abriu e Babcock entrou. Parecia um velho símio. Preocupado, acadêmicos, pensou Strange de modo irreverente. Não eram, de um modo geral, uma raça bonita. Do que se trata? Perguntou Babcock. Vou responder-lhe exatamente como me responderam, replicou Strange, não contando toda a verdade por causa de Asen. Disseram-me para ler o New York Times amanhã. O FBI já esteve aqui antes, comentou o diretor, preocupado. Há alguns tempos, durante a guerra do Vietnã, para comprovar se um jovem professor que tivemos e que havia assinado certo tipo de petidão petidão era comunista. Foram muito desagradáveis. Estes cavaleiros foram muito agradáveis, comentou Strange. Da próxima vez pode ser que não o sejam. Obrigado por ter cedido o gabinete. Ao atravessar o campus, levantou a gola do paletó para se proteger do frio. Estava soprando um vento horrível do nordeste, com flocos de neve misturados com chuva, e os ramos nus das árvores dos campos tremiam com as rajadas polares. O sino das 6 horas replicava na torre da capela. Naquele momento, Leslie estaria no carro, aproximando-se do aeroporto para embarcar no avião com destino à França. Ele parou e sussurrou uma pequena prece pela segurança de todos os aviões em voo naquela noite tempestuosa de outono. Depois caminhou rapidamente para Malson Residence para tomar um banho e afastar a poeira de um dia de aula e vestir-se para o jantar.